fazer, fazer as honras da casa aqui, agradecendo primeiramente então ao Rafael por estar disposto a ministrar esse curso para a gente de Webflow, essa ferramenta que ela está super em alta agora no desenvolvimento de plataformas no code. Eu acho que vai ser super proveitoso poder contar com a tua experiência. Obrigado aí pelo teu tempo, pela generosidade em estar conosco. Obrigado a Silene também, parceira aí do LabXD. A gente vai estar tentando promover cursos, né? A gente tem um em breve que também acabou as inscrições, que a Silene organizou agora de serigrafia. Mas já acabou, né, Silene? Já. Mas... Estamos tentando achar um outro local porque não param de chegar e-mails pedindo, então, da mesma forma, o teu, Rafa. Então, mostra que é um modelo legal, sabe, de a gente fazer coisas pequenas, sim, curtas, né? E eu queria também agradecer, Tobias, não sei se tu terminaste. Sim. Agradecer pelo Rafa e dizer assim que bacana, Rafa, tu tá voltando e tu tá contribuindo, né? É uma forma de generosidade, assim, mas também de reconhecimento, de devolução do dinheiro público, sabe? É muito legal isso. Então, assim, que a gente possa gerar aí uma cultura disso, né? Tem bons alunos aqui. A Nicole, por exemplo, eu tenho certeza que logo, logo ela vai estar no mercado e vai ter muito o que trazer para a universidade, né? Então, de gerar isso, né? Eu quando voltei para o FEPEL, assim, eu senti um pouco isso, né? De eu poder, de alguma forma, contribuir com a cidade, com a universidade que me formou, né? Então, tu já está fazendo isso, Rafa. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né, o convite do Tobias. É muito legal, porque até poucos anos atrás eu ainda estava do outro lado, né, dessa tela. Né? Eu estava ali assistindo as aulas. Não tinha aulas remotamente ainda, não tinha isso que é tão fácil, né, de ministrar. Eram só aulas presenciais. Mas eu me formei em 2020, eu acho, 19, não lembro agora direito. Então não faz muitos anos aí. E caiu a minha tela, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo ou caiu mesmo? Acho que caiu, deixa eu botar de novo. Isso, caiu da tela. Voltou. Só um pouquinho. Voltou, mas não voltou certo. Deixa eu botar aqui. Deu, certinho. Agora sim. E aí, galera, eu lembro que na faculdade a gente tinha poucos papos, assim, poucas trocas sobre isso, sabe? Essa conexão entre mercado e graduação. Mercado e faculdade, né? Então eu tentei preparar aqui um material para vocês, para a gente falar não só de Webflow tecnicamente, mas para a gente falar um pouco de carreira também, de falar um pouco sobre design e a importância do designer nesse mercado de tecnologia mesmo. Né? Agora com as ferramentas no-code, o processo de criação mudou bastante. E eu vou tentar trazer isso para vocês aqui um pouco, de como eu trabalhava, como eu trabalho agora, né? E eu lembro que nas aulas o Tobias sempre ia lá, depois da aula, falava com ele, trocava uma ideia, Tobias, fazendo esse projeto aqui, tô fazendo não sei o quê, né? Porque realmente a gente não tinha essa facilidade, né, para obter conhecimento assim que nem tem hoje. Então espero que vocês aproveitem, espero que o material seja legal também, que ajude vocês de alguma maneira, né? Quem tiver interessado em Webflow, quem tiver aqui só vou pegar horas também, porque eu também pegava horas, né? Ia para as coisas só pegar horas, tava nem aí. Acho que faz parte. Mas tem uma parte que a gente vai falar um pouco sobre carreira que eu acho que vai ser interessante para vocês aí. Então vamos lá. A gente vai ter 4 encontros, então. Eu vou sempre olhar para o lado aqui porque eu estou com 2 computadores, tá? Nós vamos ter 4 encontros aí, são 4 dias. Vamos tentar seguir 1 hora cada dia, talvez a gente passe um pouco, talvez seja um pouco menos. Seria legal que no final a gente trocasse uma ideia, né? Se vocês quiserem anotar algumas dúvidas, a gente pode trocar essa ideia no final das aulas. E também o chat aqui está aberto, né? Vão colocando ali que eu vou lendo e a gente vai trocando essa ideia juntos aqui. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Sobre o que vamos falar hoje, né? Vamos falar então uma pequena introdução do que é o low code e o no code. Existe essa diferença também. Eu chamo tudo de no code, tá?
Porque o low-code, na verdade, são aquelas plataformas que envolvem menos código, e o no-code é a plataforma que envolve código nenhum, né? O Webflow, ele é uma ferramenta low-code, porque é possível de envolver código também. Mas o no-code abrange tudo, assim, então acaba que o mercado pegou esse termo para tudo, né? Para todas as ferramentas. Eu vou mostrar um pouco das ferramentas disponíveis no mercado também, né? Como que está o mercado no code, por que ele está crescendo, né? O que é possível fazer e o que não é, principalmente quando a gente fala do Webflow. O Webflow é uma ferramenta específica, né, para sites, mas tem outras ferramentas que são específicas para outras coisas. Os principais diferenciais aí de tu fazer um projeto com Webflow, né, para ti, para o cliente, enfim, tem diferenciais dos dois lados. E o papel do designer, né, nesse meio todo. Então, antes de começar, eu vou falar também quem sou eu, né? Quem é o Rafael que está mostrando aí isso aqui para vocês, né? O cara que saiu do design digital, né? Já passou por algumas empresas e agora está explorando o mundo como freelancer aí, né? Que é realmente difícil, né? Descobrir o que é ter gastrite, cabelo branco, insônia, tudo ao mesmo tempo, né? Mas vale a pena no final. Então, eu sou formado, sou um designer de interface, né? Hoje especialista em Webflow, formado em design digital. Estou há mais de 12 anos aí no mercado já. E atualmente eu trabalho em projetos do conceito, né, até a implementação, porque o Webflow me permite isso, né? Então, cada etapa do projeto, cada etapa de criação é eu que cuido, né, basicamente para o cliente. Então, até botei uns termos aí que é como o mercado utiliza hoje, né, de User Interface Design, User Experience, né, o UX, UI, são coisas que eu faço. Design de interação, Design System também já trabalhei, e consultoria em Design e consultoria em Webflow, né. Algumas empresas que eu passei aí, Garupa Design, vocês devem conhecer, aí de Pelotas, a La República, que era de Porto Alegre, acho que até trocou de nome, né, mas a La República. E aí os meus contatos mais fortes com produto, com processo, foi no Agibank, que era uma fintech também de Porto Alegre, que está em São Paulo hoje, e a Warren Investimentos, que foi a minha última experiência, né? Lá eu cheguei a ser líder de design de um pequeno time, de uma parte de conta corrente do produto, né? Aí depois da Warren, eu decidi encarar aí a carreira de freelancer, que é o que eu estou hoje. Aqui eu trago alguns projetos também que eu fiz os últimos projetos que eu fiz em design e Webflow, então da Koala Saúde. Eu não botei aqui, podia ter colocado os videozinhos também para mostrar toda a página, mas depois se vocês quiserem entrar, joga no Google ali Koala Saúde que vocês vão ver, né? Aqui mais algumas páginas da Koala também. Todos esses projetos foram feitos em Webflow, tá? Inclusive aqui até botei alguns elementos, ó. O projeto da Isaac, uma startup é uma health tech, eles chamam, se não me engano. Aí vamos ver aqui algumas páginas mais da Isaac, né? É uma plataforma de pagamentos, estava tentando lembrar aqui, uma plataforma de pagamentos para escolas. Um pouco da Warren, produtos de onde essas telas aí da parte que eu fazia parte lá do produto, né, de conta corrente. E agora um dos últimos projetos que eu estou lançando, inclusive essa semana estava trabalhando ainda, é da Fintech Conta Simples. É uma empresa com mais de 300 pessoas atualmente, crescendo aí bastante, cresceu muito na pandemia. E eles optaram por usar o Webflow pela facilidade, né, para criar páginas, editar páginas, dar poder para o time de marketing fazer isso também. E qual vai ser o objetivo aqui durante as nossas aulas, tá? Durante esses 4 encontros que eu quero trazer para vocês? A gente vai tentar criar um portfólio, né? Eu botei aqui um modelo de página, não sei se vai ser esse ainda vou dar uma refinada melhor, mas vamos criar um portfólio aqui que depois eu vou deixar até como clonável lá no Webflow, vocês vão poder copiar para a conta de vocês e tal, mexer. A partir do segundo dia, vamos tentar criar esse portfólio, botar a mão na massa ali no Webflow, né, fazer então a home do portfólio, fazer a página de projetos, né, fazer o detalhe do projeto, uma página de contato. Acho que é bem possível, tá? A gente olha assim, são 3 dias só, né, fazer tudo isso em 3 horas. Mas dá para fazer. Já fiz coisa pior em 1 hora. Então, se der tempo, a gente vai colocar junto uma página de links, tipo aquela Linktree, né, para vocês usarem no Instagram de vocês.
se quiserem. E aí colocar os links lá do Behance, do LinkedIn, né, do portfólio e tal. Isso ajuda bastante. E agora a pergunta, né? Até eu talvez tinha perguntado aí, mas alguém conhece ou já ouviu falar em no-code ou low-code? Podem colocar no chat se quiserem. Alguém já usou alguma ferramenta? Não vale o WordPress, tá? Nem o Wix. A galera já ouviu falar? Eu ia dizer o Wix, cara. Que graça. Ó, uso Webflow, Fabrício. Né? E o que é o Webflow, então? Uma plataforma para desenvolver soluções web ou mobile sem programação, totalmente visual. É óbvio que tu pode usar programação, tu pode usar o que a gente chama de custom code, né, para fazer algumas coisas, mas o objetivo dela é criar sites interativos, sites até que a gente chama de sites incríveis, né, porque realmente vai fazer alguns projetos bem legais, sem precisar mexer em JavaScript, sem precisar saber HTML, CSS. E quando isso começou, né? Alguma pesquisa que eu fiz até, eu vi que começou há muitos anos, na verdade, porque antes a gente usava a linha de comando, né, o DOS, para fazer qualquer coisa no computador. E quando isso foi substituído por uma interface gráfica, a gente pode dizer que foi uma interface no-code também. Né? A gente começou a clicar nas coisas, a abrir, fechar, tudo sem necessidade de escrever linha de código. Em 2018, que se tornou popular, tá? Porque as startups começaram a investir nesse tipo de tecnologia. Né? Grandes startups, que eu vou até mostrar aqui para vocês alguns sites, começaram a investir no Webflow, no Bubble, em outras ferramentas que existem no mercado. Por que elas investiram, basicamente? Né? A falta de mão de obra e de desenvolvimento do mercado. Na pandemia, a gente viu aí que explodiu de vagas e não tinha ninguém para preencher as vagas. Né? Se vocês... não sei, né, se vocês tinham LinkedIn, tem LinkedIn e tal, mas chegava às vezes 5 mensagens por dia ali de vaga em aberto. Né? Agilidade no lançamento e testes. Deixa eu botar o mouse para o canto aqui. E testes de novos produtos e a facilidade na formação de novos profissionais dentro da empresa. Aqui eu trouxe algumas ferramentas que tem hoje no mercado, bem conhecidas, tipo o Bubble, que é feito para sistemas, né? Webflow para sites, Airtable, Shopify para e-commerce. Todas essas ferramentas são consideradas no-code, a partir de que tu consegue criar um projeto sem digitar um código, né? Sem digitar qualquer linha de código. E aí, qual o tamanho desse mercado? Né? Isso que agora que fica mais interessante, do porquê também que eu me inseri nesse mercado, né? E continuo apostando nele. A Gartner, uma consultoria, projetou que 65% dos softwares e aplicativos serão desenvolvidos em low-code até o ano que vem, né? Com um crescimento de 40% ao ano. Né? Então, se a gente pensar aí, o que vai ser esse mercado, né, praticamente. E segundo a mesma pesquisa, o mercado movimentou 72 bilhões, quase 73 bilhões de reais em 2021, uma alta de 22%, quase 23% em relação ao ano anterior. Né? Então, se a gente somar aí, não tem dados mais recentes, mas 2022, 2023 continua crescendo. Né? E vamos falar então um pouco sobre Webflow, vamos ter um pouco só do conceito aí, na introdução. Bom, isso aqui é quase a mesma pergunta que fiz anteriormente, né? Mas mais específico agora sobre o Webflow, que o pessoal já respondeu ali que usa o Webflow, né? Já viu, mas não utiliza, já ouviu falar. E eu trago alguns dados deles aqui também, tá? Para a gente entender, assim, há pouco tempo atrás, o pessoal não usava o Webflow, duvidava do Webflow por ser algo novo. Porque o WordPress está no mercado há muitos anos, e funciona, e dá para fazer e-commerce, dá para fazer blog, dá para fazer site. Mas o Webflow, ela tem se mostrado uma empresa muito sólida, tanto é que tem mais de 600 profissionais, né? Foi fundada em 2013, uma empresa de 10 anos aí, que é jovem ainda, né? E já levantou mais de 335 milhões de dólares em investimento. Já saiu ali, ó, nos principais meios de comunicação. Esses dados estão todos no site deles ali, né? Daqui a pouco eu utilizo esses dados até para vender projetos, tá? Porque o cliente chega para mim e fala, mas eu não conheço Webflow, nunca ouvi falar, não vai a empresa quebrar e meu site sair do ar, né? Então eu sempre mostro esses dados aqui para eles para provar que é uma empresa sólida, que é uma empresa que tem muito acesso, muito cliente, né? Muito investimento envolvido.
trouxe um pouco da estrutura aqui também, a sede em São Francisco, só para a gente olhar por curiosidade. O pessoal trabalhando ali, o pessoal que está presencial, né? Porque 600 pessoas no mundo todo, né? Não só nessa sede. Tá? Basicamente, então, é um construtor visual de sites e que tem hospedagem CMS. Para quem não sabe o que é CMS, é aquele painel que a gente consegue cadastrar conteúdo, editar conteúdo, excluir, né? E isso facilita para o lado do cliente. Isso é um diferencial do Webflow em relação às plataformas, porque ela foi criada para os designers, né, e para os desenvolvedores também, mas eles criaram um editor que é muito fácil de usar, muito mais fácil que qualquer um outro que tem no mercado, que facilita para o lado do cliente. Rafa, e desculpa, só talvez uma coisa interessante da Wii também tem a ver com a Webflow, que diferente do WordPress, por exemplo, quando tu usa o WordPress, se atualizar uma versão, tu tem que atualizá-la depois, tem toda uma dinâmica, todo um componente. Como tudo roda na plataforma deles, é tudo meio que em tempo real, assim, subiu, a versão tá rodando o último, né? Então isso também tem uma vantagem. Tu não precisa te preocupar com segurança, né? Se teu site vai ser invadido, se não vai, tu não precisa te preocupar com performance, ele sempre vai rodar, né? Inclusive, muitos questionaram enquanto a performance desses sites, enquanto o volume de dados que eles aguentariam. E hoje a gente já vê que tem sites que tem 500 mil acessos, às vezes num dia, 1 milhão de acessos e não cai, né? No Webflow, né? Em outras plataformas também. Então, mas claro, o Webflow não é feito para tudo, né? E aqui eu trouxe alguns tipos de projetos que são mais indicados, que são websites, né? Basicamente qualquer projeto, qualquer tipo de website é possível de criar. Landing pages, páginas de captura, né? Páginas de lançamento, que também está bem alta no mercado ainda, todo mundo criando. Dashboards também é possível de fazer, mas aí é bem mais complexo, né? É um trabalho que eu nem faço, porque o Webflow não é feito para isso, né? Ele é feito mais para sites. E também eles têm agora uma área de membros, tá? E isso também é um diferencial deles. É algo que está em beta ainda, mas daqui a pouco tu vai poder criar algum produto lá dentro, criar um infoproduto, né, que a gente diz, e captar os teus próprios leads, seus próprios contatos dentro do próprio Webflow. Não vai precisar de uma plataforma terceira para fazer isso. E ele é indicado para todos os tamanhos de empresas, tá, pessoal? Não tem empresa média, tu pode fazer um site de um escritório de advocacia da tua cidade até uma startup aí gigante que possa usar também. Então, eu trago agora uns pontos mais interessantes, né, que eu também fiquei pensando durante a minha transição de carreira. Por que um designer deveria aprender Webflow, né, ou qualquer outra ferramenta no Code? Tá, e aqui acho que vem até o ponto alto desse nosso papo aqui, né, que é sobre o processo hoje um pouco, né. Eu tentei, se tu pesquisar sobre o processo de design, tem vários. Eu tenho até um quadro aqui na parede com um processo gigante ali de criação de sites. Mas eu tentei resumir aqui isso, né, nessas etapas, tá? E são todas parecidas, até inclusive nas empresas que eu trabalhei, com os clientes que eu trabalho hoje, né? Basicamente, o designer ele é responsável pela definição do negócio, pela estrutura do projeto, né? Claro que não é só ele, mas ele está ali no meio. Pelo design do projeto, testes e validações desse design, que é possível fazer sem desenvolver ainda. Mas, quando chega o desenvolvimento, aí a etapa dele meio que para ali, né? E ele passa para um desenvolvedor fazer isso. E aí, dentro do desenvolvimento, tem mais umas etapas ali nesse processo. Então, basicamente, são essas 4 fases aqui, né? Se a gente pensar qual é o envolvimento do designer em um projeto. E o que acontece, geralmente? Trouxe até alguns exemplos de clientes aqui, né? Que eu fiz o design e o desenvolvedor fez o site. E vocês podem olhar que tem algumas pequenas diferenças ali, né? E até essas são pequenas, assim, essas não chegam a irritar. Tem algumas que irritam, assim. Mas título diferente, o tamanho, margens diferente, né? E geralmente tudo que a gente pensa em hierarquia de informação, arquitetura de informação, coisas que, né, inclusive passam na faculdade aí, cara, chega o desenvolvedor e faz tudo diferente do que tu planejou, né? Dá um ódio, assim, sabe? Dá uma raiva, assim, daquela pessoa, né? Por isso que existe uma briga, assim, entre desenvolvedor e designer, assim, antiga, né? Porque isso realmente acontece. Porque o papel do designer ia até um ponto e depois largava para uma outra pessoa. Então, imagina, são 2 mentes diferentes, né? Fazendo o mesmo projeto.
E aí o designer tem que ter uma maturidade também de transmitir as ideias e o que ele pensou no projeto para o desenvolvedor, né? E vai do cara também entender o que está sendo falado, o que está sendo documentado ali para ele desenvolver. Aqui no mesmo projeto, ó, aqui a mesma coisa, né? O design na esquerda, o desenvolvido na direita. Então, margens diferentes, né? A cor tá diferente porque o print deu problema ali, né? Mas principalmente margens, espaçamentos, tamanho de fonte, né? Então, acaba sendo... Imagina agora um projeto todo, né? Cheio de ajustes para fazer. Que era o que acontecia. Eu criava o design, passava para uma pessoa, desenvolvia, aí eu ia lá e apontava todos os ajustes que precisavam fazer para deixar o projeto igual ao que eu apresentei para o cliente, né? Senão, tu apresentar algo para o cliente de uma maneira e entrega a outra de totalmente diferente, né? E aí o cliente vai em quem? Em ti, geralmente, né? Desenvolvedor, né? Então, resumindo, né? Esse processo, o Webflow nasceu para empoderar designers, né? Acho que é um resumo aí de tudo, né? Para criar websites profissionais e interativos sem precisar escrever código. Inclusive, no site do Webflow ele diz, né? Experiencie o poder do código sem precisar escrevê-lo. Né? Basicamente é isso. E aí o que mudou? Tá? O designer ia ter essas 4 etapas e agora o designer, ou né, o profissional que for criar ali o projeto, ele também se envolve na etapa de desenvolvimento. Só que agora o que muda é que o Webflow passa a ser o desenvolvimento, não mais um desenvolvedor, não mais um... Eu nem sei que ferramentas usa para desenvolver agora, Tobias. Na minha época era o Dreamweaver, né? Acho que era, sei lá. Agora eu não sei mais o que estão usando. Então, cara, o designer agora ele é responsável do início do projeto, do ponto zero até a entrega final, né? Então, ele passa muito mais confiança para o time que está trabalhando com ele, para o cliente, para quem for, né? Para a empresa. Se o profissional é freelancer, se trabalha em alguma empresa, ele é o responsável por tudo e aí ele consegue desenvolver exatamente o que ele projetou, né? Se o designer fez algo no Figma de uma maneira e quer agora desenvolver no Webflow, ele vai ser responsável por aquilo, então ele vai estipular, definir ali as margens, tamanho de fonte, como vão ser as imagens, quais vão ser as interações, né? Então, quando a gente fala de interação com o desenvolvedor, parece que eles entendem tudo ao contrário, né? Tipo, a gente fala da direita para a esquerda e eles botam de cima para baixo, né? Coisas bizarras que acontecem no projeto, assim. E é assim, tá? Quando vocês... Quem já está no mercado sabe, assim, se alguém já tiver aí, né? Quem entrar no mercado vai ver que ainda é assim, né? O que muda também para nós? Eu tô só rindo, porque é só isso que dá. O que muda, né? Para nós com o surgimento dessas ferramentas. Olha a quantidade de linguagens que a gente tinha que aprender antes para desenvolver um projeto. Né? HTML, CSS, JavaScript, aí tinha que saber um pouco de servidor, tinha que saber sobre Bootstrap, banco de dados, se tu quisesse se tornar desenvolvedor, né? Eu conheço bons designers que são bons desenvolvedores também, tipo o Asemir que o Tobias conhece aí, mas é um cara totalmente fora da curva, assim. É muito difícil tu achar esse profissional híbrido, né? Que é bom designer e bom desenvolvedor. Então, o que ocorre com tudo isso é que o tempo a curva de aprendizagem ela diminui drasticamente, né? 3 a 4 anos eu botei ali para ser um desenvolvedor pleno, talvez um sênior se estiver numa boa equipe. 4 meses foi o que eu demorei para tirar o meu selo de expert do Webflow ali, né? Então, estudando em YouTube, estudando no Webflow University, que é uma própria ferramenta deles para aprender, né? Perguntando ali para os caras como é que faz tal coisa, né? Tem que ser às vezes um pouco chato também com algumas pessoas e pergunta como é que faz tal coisa, né? Às vezes o cara não te responde, você pergunta para outro, então eu fui indo assim até que eu consegui fazer, né? E hoje eu lanço esses projetos aí que eu mostrei para vocês, né? Então basicamente foi por isso que eu virei um especialista em Webflow, porque mudou o processo, né? O Webflow ele me deu poderes para criar o projeto até o fim, né? Não preciso mais terceirizar. Então, digamos que um projeto, até falando em valores, né? Se o projeto custa, sei lá, 10 mil reais, antes 4 mil era meu e 6 mil era do desenvolvedor, porque às vezes o desenvolvedor ganhava até mais que o designer, né? E agora não, agora 10 mil cai na minha conta, né? Não cai mais na conta de ninguém.
A não ser que eu precise contratar um desenvolvedor para criar algo customizado, como foi o projeto da Koala que eu mostrei para vocês. Aí sim eu contratei, ele criou um código para mim em JavaScript, eu botei no projeto, deu, tá pronto, né? Mas foi algo muito pontual, né? Algo que ele levou ali um dia para fazer. Agora eu quero mostrar também para vocês um pouco do interesse do mercado nessa plataforma, no Webflow, tá? Fazendo uma pesquisa rápida ali no Google Trends, tá? Olha como o gráfico ele tem aumentado, isso é de um ano para cá, tá? De 27 de março até 27 de março hoje agora, de 2022, 2023, que foi quando eu tirei esse print. Então tem alguns picos, algumas quedas, mas ele vem numa crescente, tá? E ali até alguns estados onde as pesquisas ocorrem mais. Santa Catarina ocorre muito, porque tem um polo de inovação lá bem grande, né, de tecnologia. Paraná também, principalmente Curitiba. Né? São Paulo nem se fala, São Paulo é onde tem tudo, né? Agência grande, pequena, empresa de garagem, empresa no rooftop, então tudo está em São Paulo, né? E aí, trazendo uns outros dados aqui também, do Appalizer, que é de tráfego, né, de busca para o Webflow e de sites lançados. Né, isso desde julho de 2020. Olha como esse gráfico vai só subindo. Né, claro que o Webflow não está nem perto do WordPress. Né, o WordPress tem milhões de sites lançados, o Webflow, se eu não me engano, nos Estados Unidos estava chegando em 400 mil sites. Aqui no Brasil, em 30 e poucos mil sites, né, que foram lançados com o Webflow. Então, não dá para comparar com o WordPress, por exemplo. Né? Mas eu acredito que está, pelo que a gente olha e acompanha, assim, o mercado está num caminho bom, num caminho próspero. Aqui também dados mais demográficos, onde é mais usado, né? Estados Unidos, obviamente, onde a empresa nasceu, né? Depois Suécia, Canadá. E aqui, importante isso aqui, tá, pessoal? Também não só com o Webflow, mas daqui a pouco o portfólio de vocês. Né? Entra no Google Trends ali, procura sobre design de sites, onde está mais sendo buscado. Daqui a pouco vocês querem fazer um anúncio mais estratégico de alguma forma, vocês sabem para onde anunciar, tá? Esses dados eu trago assim, não só para provar que algo está crescendo, mas também para ver onde está crescendo. Né? Isso é importante para vender projetos também depois. Né? Aqui eu trouxe então algumas empresas que já estão usando o Webflow. Essa você deve conhecer, eu acredito. Né? Todo mundo conhece, Discord. O site deles é todo feito em Webflow. Né? Então, acredito muito pela facilidade, né, de se criar, de se editar. O time de marketing, geralmente das empresas, tem uma autonomia muito grande quando se usa o Webflow no lugar de WordPress. Né? A gente sabe o quanto o WordPress é rígido para fazer um ajuste. E o Webflow não. Né? Eu posso ajustar ali o que eu quiser, muito fácil. Depois eu vou mostrar um pouco também, não hoje, mas numa próxima aula, essa questão do editor, como edita os sites, né? Tudo isso a gente vai pegar também. O Adminer é o site mais acessado no Brasil, é feito em Webflow. Né? Eles têm uma plataforma aí de vender produtos, aqueles anúncios chatos assim, que aparece no Instagram de produtos da China, assim, geralmente eles fazem uma análise dos produtos mais vendidos e mostram para o usuário. Né? Small Advantage esqueci o nome dele. Se alguém lembrar, né? É o professor de inglês lá, americano, que também usa Webflow. E do Ravi Carneiro também, Fluency TV. Né? Inclusive, eles estavam com vaga para desenvolvedor Webflow até pouco tempo atrás. Ambos esses sites. Abler, que é uma empresa de recrutamento, bem grande aqui no Brasil. Rock City, também é uma empresa grande aqui no Brasil, de cursos de desenvolvimento, também usa Webflow. Tá? Então eu trouxe mais algumas empresas só para a gente entender que tem empresas grandes aderindo já ao Webflow, usando aqui no Brasil, apesar de ser uma plataforma que é cotada em dólar. Para te assinar, tu precisa pagar em dólar. Né? Isso é um pouco ruim, porque o dólar sempre, às vezes sobe, às vezes desce, né? Ou quando desce ali, eu vejo na minha fatura ali, que alegria, eu paguei um pouco menos, né? Quando sobe, tu paga um pouco mais, então fica nessa variação. E aí eu trouxe alguns projetos que, para mim, são únicos, assim, e antes não era possível de se criar em Webflow. Antes, se não soubesse código, tu não criava esses projetos de maneira alguma, assim, né? Então tem até uns... Vamos ver se vai rodar para vocês aí.
Tá um pouco travado, né? O vídeo normalmente fica travado, mas ele tá rodando. E depois eu passo essa apresentação para vocês darem uma olhada também. Mas basicamente, as coisas vão surgindo na tela com essas micro interações. Tudo isso ajuda a contar também um pouco do storytelling do projeto, né? Então tem vídeo, tem esse texto surgindo quando scrolla o projeto. Agora ficou um pouco melhor até de ver, né? Então, coisas que antes era impossível de fazer se tu não soubesse código. Ó, aqui um outro. E esses elementos, telefone girando aí, né? Tudo, texto aparecendo. Então, assim, é possível fazer projetos bem interativos, né? Nada estático, coisas que outras plataformas não permitem. Por isso que o Webflow hoje é uma plataforma, uma das mais utilizadas, assim, se a gente parar pensar em no-code para sites, porque tu tem essa infinidade de possibilidades, né? De fazer um projeto que é bom, um projeto atraente e um projeto que performa muito bem em Google também, em mecanismo de buscas. Esse foi um projeto que eu fiz, tá? Com algumas interações ali para conta simples também. E aqui também um outro, ó. O cartão vai subindo. Então, tudo isso é muito... Não vou dizer assim, muito fácil de fazer, mas é fácil de fazer, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir explorar um pouco dessas interações nas outras aulas, para vocês verem que isso é fácil de fazer e, assim, o cliente, quando olha, assim, enche os olhos, assim, sabe? Não é aquele site, né, sem graça, que só vai explorando. Estático, né? Rafa, uma coisa que eu acho que é bem importante tu comentar aí, que o Tobias já deu uma introduçãozinha, mas eu acho que é importante também reforçar a diferença entre o WordPress e acho que também como fica a questão back-end, assim, né? Se tu consegue, tu como designer, projetar toda essa parte de back-end, de formulários, só para... Eu imagino que depois tu vai abordar isso, mas sim, como tu está fazendo um apanhado geral, comentando sobre as possibilidades, eu acho que são pontos importantes assim, a serem mencionados. Sim. O Webflow ele tem algumas ferramentas próprias, digamos assim, tipo de formulário. Se eu quero fazer um formulário de captação ou até de contato, né? Ele tem uma estrutura que se chama form, que é a mesma tag usada no HTML, e ali eu coloco, por exemplo, para qual e-mail eu quero mandar aquele formulário, né? Então é praticamente um módulo que eu jogo no meu site ali, estruturo os campos que eu quero direitinho, né? E digo, esse formulário tem que ir para tal e-mail, tá? Se eu quiser fazer algo mais complexo, eu quero enviar esse formulário para uma outra ferramenta, sei lá, para uma ferramenta de captação externa e tal. Tem como fazer também, mas aí geralmente tu pluga uma ferramenta terceira no Webflow para enviar esses dados para lá. Aí são tudo ferramentas no-code também, né? Isso é importante, sim. Tipo, o Zapier, que é uma ferramenta que faz essa integração entre sistemas, entre o Webflow e outro sistema, é uma ferramenta no-code. Tu vai criar tudo só clicando e montando ali o processo que tu quer, né? E questão de back-end, por exemplo, se a gente para pensar, back-end é a parte do painel, do CMS para editar os conteúdos, isso tudo o Webflow já entrega no CMS, tá? Então, claro que o plano, aí tem uma diferença, depois eu vou mostrar também, existe o plano básico para te não usar nenhuma dessas ferramentas, por exemplo, não usar o CMS, né, para cadastro de conteúdo e tal, e existe o plano de CMS, que é para te usar o painel deles, que aí os valores são diferentes, né? Mas até para nós, eu vou tentar, eu mandei um e-mail para eles, não me responderam ainda, tentar conseguir, o Tobias sabe também, um acesso gratuito para estudante, que eles dão um acesso gratuito para estudante para usar com CMS e tudo, aí se conseguir vai ser legal para vocês experimentarem também, porque eu vou mostrar aqui na minha conta, obviamente, mas depois não tem essa funcionalidade no plano gratuito, né? Então, vamos ver se a gente consegue esse plano. Esse plano eu posso passar para o pessoal depois, é uma validação só mesmo, assim, bem tranquilo. Exato, é uma validação, E aqui até eu trouxe uma outra página que a gente usa um elemento 3D aqui, né? Então, dá também para te fazer, por exemplo, tem um cliente que quer mostrar, sei lá, o cliente vende motorhome.
e ele quer mostrar o motorhome girando no site. Né? Se tiver o modelo do motorhome, tu pode botar no Webflow ali e ele vai girar no site, entendeu? E aí tu usa o que tu usa nesse processo, né? Tu usa o software 3D, ele exporta uma sequência de imagens, né? Essa sequência de imagens tu bota num programa de edição de vídeo, tipo um After Effects, que todos vocês conhecem, e aí o After Effects gera o código dessa sequência de imagens e tu só cola esse código no Webflow e tá pronto o 3D que você quer fazer. Então, basicamente é isso. Bom, beleza. Né? Onde encontrar também esses projetos de Webflow? E aí eu vou falar depois também um pouco de precificação de projetos, que o mercado tá cobrando aqui, né? Existem alguns sites específicos para isso, tipo o We Love No Code. Lá, geralmente as startups, as empresas só procuram por um desenvolvedor no code ou designers que saibam desenvolver no code, né? E aí, pessoal, vocês que estão no curso de design aqui, cara, um designer que sabe desenvolver no code já sai anos-luz na frente de um desenvolvedor no code, né? Porque aí tu vai ter noção de hierarquia, tu vai ter noção de interação, tu vai ter noção de tipografia, né? De direção de arte. Então, é um diferencial muito grande tu ser designer e tu saber usar um Webflow, um Bubble, né? Todas as ferramentas. Tem uma outra, deixa eu passar aqui, chamada CodeMap, que também é de vagas para desenvolvedor no code, né? Essa Flow Remote, inclusive toda semana, você pode até se cadastrar ali, toda semana eles mandam uns e-mails com novas vagas, tá? Então, estou trazendo para você só por curiosidade também, daqui a pouco vocês perguntam, onde encontro essas vagas, né? Como é que os clientes chegam? Se eu quero vender projeto, como é que os clientes chegam até mim? Né? E, inclusive aqui, uma das melhores ferramentas que tem é o LinkedIn. Né? Atualizem o LinkedIn, coloquem ali o que vocês fazem, mostrem os projetos, tirem uma boa foto, né? Isso é importante também. Né? Claro, não vou dar uma aula de LinkedIn aqui, mas assim, o LinkedIn é uma das... Hoje, todos os clientes, todos não, mas 90% dos clientes que eu tenho chegaram pelo LinkedIn. Depois olharam meu portfólio, né? E aí a gente fechou o negócio. E, é claro, o seu portfólio, né? Isso é importante ter também. Então, essas são as maneiras de encontrar projetos Webflow hoje. Todo mundo que quer, todas as empresas que querem um desenvolvedor, um profissional de Webflow, e vão procurar, geralmente procurou no LinkedIn ou no Google direto, né? Então, mas o Google é mais difícil de tu ranquear o teu site, teu portfólio lá no topo do Google, né? Então, no LinkedIn é a forma mais fácil desse cara, dessa empresa, te encontrar. Agora, uma pergunta que eu acho que tem gente que gosta de falar, tem gente que não gosta, né? Mas quanto ganha um profissional de Webflow? Né? Eu vou trazer algumas referências aqui para vocês verem também. E é um pouco... Existe aí realmente uma diferença entre o profissional que trabalha com o mercado de fora, né? O mercado gringo e o mercado brasileiro. Porque os valores de projetos são... Nossa, nem tem comparação, né? E aí a melhor resposta depende para isso. O Tobias já quer ali ver o saldo da conta ali, né? Mas vamos lá, nos Estados Unidos, tá? Onde está a maior presença de Webflow. Uma landing page simples mesmo, tu pode cobrar $2.000, tá? Muito fácil de cobrar $2.000 para fazer um projeto de Webflow de uma landing page simples. Tô falando aqui só em desenvolvimento, tá? Digamos que o cliente tem o design pronto já, né? Uma landing page complexa de 3.000 a 5.000, tá? Aí depende muito coisas que vocês têm que avaliar, assim, tamanho da empresa, né? Qual esse cliente realmente sabe o que é o Webflow, sabe o diferencial, é um cliente que já está comprado com a plataforma, né? Outros têm que vender para ele ainda, já tem um design pronto, não tem um design pronto. Esses são valores bem reais, tá? Não estou aqui também para dizer para vocês, larguem tudo que estão fazendo, como o Tobias quer fazer aí, vamos vender projeto de Webflow. Não é fácil, mas são valores reais e valores até que, assim, a gente consegue ainda cobrar menos que o mercado de lá, porque a gente recebe em dólar, então para nós vale mais, digamos assim, né? Então, se tu vê, agora eu vou mostrar aqui umas referências de empresas, quanto elas cobram, tanto no Brasil quanto fora, e vocês vão entender a comparação. Esses valores que eu estou
mostrando para vocês são valores de freelancer, tá? Valores de profissionais que estão entrando no mercado, que já têm um conhecimento sobre design e sobre Webflow. Aí sites institucionais, né? Facilmente ali de 5 mil até uns 7, tá? E se for mais complexo, aí varia, né? E da onde eu tirei... vem depois de onde eu tirei os valores, que eu tinha colocado ali. Né? Aqui no Brasil, vamos falar agora um pouco do mercado nacional aqui. Né? Landing page simples, tá? E isso eu estou trazendo aqui até com valores que eu tenho vendido, assim, algumas coisas, tá? De 2 a 3.500 quando a gente fala só em desenvolvimento, quando a gente não fala em design, tá? Quando o cliente está com uma página pronta. E aí, depende da complexidade, aumenta um pouco o valor. Sites institucionais, de 8 a 13, né? Se for complexo, de 14 ali a 20 e tantos, 28, 30, depende da complexidade. São valores muito próximos ao desenvolvimento tradicional, né? Se para pensar. E numa ferramenta muito mais fácil de desenvolver que qualquer pessoa pode aprender. Rafa, só volta ali, por favor. Aonde? E nesse de 25 mil, quanto tempo envolvido, mais ou menos, e quantas pessoas? Quantas pessoas faziam o projeto? Nessa tua situação aí de 14 a 25 mil. Olha, depende. Tá, eu vou trazer um caso. É assim, só para ter uma noção do que é esse complexo. Claro. Vou ser bem transparente com vocês, tá? O site que eu fiz da Conta Simples, se vocês acessarem contasimples.com.br, já está o site no ar, feito no Webflow, eles chegaram para mim com o design pronto do site. Foram 10 páginas, tá? E foi 25 mil reais. E só eu fiz. Mais ninguém. Quanto tempo? Eu lancei 5 páginas em 5 dias, que eles tinham um prazo bem apertado, e depois mais 5 em um mês. Ótimo. Né? Então é possível, tu não precisa ter um time muito grande, é óbvio que vai chegar um momento que tu vai querer daqui a pouco escalar, porque eu só consigo pegar, por exemplo, 4 projetos assim por mês, né? 3 projetos. Óbvio. Né? Mais que isso é impossível. Sim, senão tu vai só trabalhar. Mas aí daqui a pouco, a pessoa tá, sei lá, saindo da faculdade, já estudou Webflow, conseguiu virar um expert ali, você tá se anunciando no mercado, não tem filho, mora sozinho. Cara, tu vem de um projeto desses, tu não precisa trabalhar mais um mês, digamos assim, né? Exato. Né? Então é mais fácil, e a curva de aprendizado é bem menor também do que o desenvolvimento tradicional, né? E outra pergunta, Rafa, ali quando tu falaste que tu contrataste, por exemplo, um desenvolvedor para fazer alguma coisa, o que esse desenvolvedor tem que dar conta em termos de código? HTML, CSS, JavaScript já é o suficiente? Geralmente é mais JavaScript até, porque quando surge um problema do tipo assim, no site da Koala eu tive que fazer um slider que ele se movimentava de um lado para o outro e mudava um valor que tinha do lado, um valor em reais. Para fazer isso precisa de JavaScript, não tem como fazer. Claro, porque a marcação e estilo já é dado pelo no-code. Exato, e aí eu mostro para o desenvolvedor o projeto, ele vê o código do projeto, ele inspeciona, o navegador vê o código, vê quais são as classes que estão aplicadas e faz o código JavaScript para conectar com as classes. Claro. Né? Depois ele me dá o código pronto, eu só colo dentro do Webflow. E ele está funcionando. E aí vocês pensam que, sei lá, um projeto que tu vai pagar aí tanto pro Webflow, tu paga tanto dividido por 8, digamos assim, né? Porque tu vai contratar um desenvolvedor realmente só quando tu precisar dele para alguma coisa. E isso está acontecendo em agências e grandes empresas, tá, pessoal? Eles estão formando designers para fazer o desenvolvimento no Webflow ou em outras ferramentas e estão usando o desenvolvedor como suporte para quando precisa de alta complexidade, né? Porque aí muda bastante o processo em agilidade, em economia, tá? Da onde eu tirei aqueles valores ali, ó? Essa aqui é uma agência dos Estados Unidos, acho que é Califórnia, se não me engano. Juicy Agency. Então, olha os valores que eles praticam, tá? Uma página básica, um Webflow ali básico também, tu pode selecionar as opções ali, né? Eles fazem esse modelo de orçamento. Animações básicas, $11 mil,
Tá? Então aí eu já estou entrando num valor de agência mesmo, o que eles estão cobrando e não de freelancer, né? Aqui a Brix, ela é de... não lembro agora, mas vocês podem depois procurar aí. E eles já perguntam ali no formulário qual é o seu orçamento para esse projeto. De 5 a 10, então já começa em 5. Né? 5 é um site simples. E aqui uma empresa aqui de Gramado, a Duck, né? Que eu tirei ali no formulário deles, tem as opções de valores também. Então já começa em 15. Né? Então eles não fazem projeto abaixo de 15. E aí tem outras empresas conhecidas, a Insane Design, talvez vocês conheçam. Insane! Olha só, alguém se... a Insane Design, eles já praticam preços ali também a partir de 12, 15, sei lá, por aí, né? Então, é um pouco dos valores praticados no mercado, assim, não tô trazendo nenhum valor aqui para vocês se iludirem, né, ou ficarem sonhando com isso. Eu acho que, como eu botei aqui, ganhar bem leva tempo, né? Se vocês caírem aí nos papos, e eu não vou também trazer isso, porque isso aqui não é um papo de Instagram, de dizer, nossa, vire um profissional Webflow e ganhe 20 mil por mês, né? Não é assim que as coisas funcionam. Né? Acho que vocês ainda que estão na universidade aí tem tempo, né? E vão ter o momento certo para começar a evoluir a carreira de vocês. Né? E tem mais. E aí aqui eu trago algumas coisas que o Webflow também criou para a comunidade, para quem trabalha com a plataforma, tá? Por exemplo, essa página, se vocês colocarem no Google ali, Webflow, Made in Webflow, tudo que foi criado no Webflow, tá? E tem vários projetos como referência. E o que é legal? Tem alguns projetos que tu consegue abrir dentro do Webflow mesmo, que alguma outra pessoa criou, mas tu abre lá dentro e aí tu vê como é que as coisas foram construídas, como é que foram pensadas, como é que tal interação foi feita. E isso serve como estudo também. Eu faço muito isso hoje ainda. Quando eu vejo um projeto muito legal ali, com umas interações muito legais, eu vou lá e vejo se ele está aberto e abro ele no Webflow e vejo como é que o cara fez aí tudo aquilo, né? É como se fosse uma inspeção de código, só que visual. Ele espelha o projeto ali no Webflow para ti. Né? Que legal. Tu não consegue editar nada, obviamente. Claro. Mas exato, como o Tobias falou, a melhor forma de aprender é essa, tu tá vendo como é que o cara construiu, né? E aí depois tu vai entender como é que é a lógica. Aqui tem uma página de templates, que tu pode vender templates, né, ou comprar, mas tem muito designer vendendo, trabalhando só com venda de template, então vai lá, cria um template, vende. Tem um cara no Brasil que se chama João Paulo, JP, ele tem um Instagram que se chama Super Skills, e ele já vendeu $50 mil aí só em templates durante o ano e durante o ano passado. Né? Templates bem... com animações bem modernas, templates bem atraentes, né? Vocês podem dar uma olhada depois, procurem por JP ali, que vocês vão achar. E aí tem uma comunidade também com podcasts, né? Eventos, tudo que eles criam para o público que usa a plataforma. Tem eventos, mas não tem no Brasil. Inclusive, vamos trazer, né, Tobias? Vamos tentar trazer uns eventos do Webflow para o Brasil aqui. Porque não tem nenhum... Troféu, sabe? não tem nenhum líder de comunidade ainda que eles chamam, né, aqui no Brasil e tal, mas tem eventos em Londres que aconteceu recentemente, em Nova York. Eles fazem encontros para falar sobre a plataforma, falar sobre os projetos, né, e a comunidade se fortalecer também, porque isso é o mais importante, né, falar também sobre fortalecer assim esse entorno da plataforma faz com que ela cresça ainda mais, faz com que os valores sejam justos, não seja aquele, né, os sobrinhos fazendo projeto ali, cobrando mixaria, né, então esses eventos, esse fortalecimento de comunidade é muito importante. Estamos abertos, Rafael. Vamos conversar, acho legal. Sim, eu acho que se tu tem abertura com a empresa, né, eu e Tobias temos muito esse interesse, assim, de a gente poder fomentar essa conexão perecado e... Eles têm lá no site deles, onde tu pede para tu pegar o plano de estudante ou o plano de professor,
eles têm algumas universidades, alguns cursos que são assim automaticamente aprovados, né, para pegar esse plano ou para criar eventos e tal. Então, a UFPEL tendo um curso de design digital, que daqui a pouco a gente está estimulando o uso do Webflow de alguma maneira, fazendo esses pequenos cursos, esses pequenos encontros, né, tem tudo para a gente criar algo, um ecossistema maior aí, né, com a ajuda deles, assim. Então, vamos ver. Vocês podem achar também tutoriais em vídeos que eles fazem, né? E tem um cara que dá geralmente as aulas de tutoriais que ele é muito engraçado, né? Depois vocês olham lá e é uma maneira fácil de aprender também. Ele tem tipo aquelas piadas meio de tiozão, assim, então é legal de tu ver as aulas. E aqui foi onde eu aprendi basicamente, tá? Tudo que eu sei de Webflow. Uma biblioteca de cursos que eles têm ali, então tem desde o curso que tu vai do zero até a criação de um portfólio completo, quanto cursos específicos. Ah, quero saber como é que faz uma animação, quero saber como é que funciona as classes de HTML, né? Tudo que tu procurar, tu vai ter ali dentro. E por último, acho que é o último isso aqui, aonde encontrar experts, né? Especialistas em Webflow. Eles têm também uma página só para isso, né? Que aí aparece ali quem foi aprovado, aparece nessa lista. Tem filtros por países, filtros por especialidades, né? Se é especialista em CMS, só em criação, se é também em SEO, então eles fazem todos esses filtros e o teu nome aparece ali. Como foi a tua certificação, Rafa? Eles têm alguns certificados que tu emite, tipo umas pequenas provas que tu faz, né, sobre assuntos específicos. Se eu não me engano, quando eu fiz eram 3, mas agora acho que são 5 certificados que tu emite. Aí depois que tu emitir certificados e que tu fizer projetos reais, tu pode enviar para eles, tu faz uma aplicação por um formulário, aí tu envia para eles esses projetos e essas certificações e eles te retornam ali aprovando ou não por algum motivo. Os projetos que tu envia para eles são sempre abertos, assim como esses projetos que eu falei para vocês que dá para explorar como é que foi feito. Tem que enviar o projeto aberto e eles vão entrar no teu projeto e ver se a estrutura está legal, se as interações foram bem feitas, né? Se está tudo direitinho para eles aprovarem a tua aplicação. A minha aplicação demorou uns 2 meses para ser aprovada, né? Teve um conhecido meu que demorou 5 meses, assim, e até me chamou, assim, várias vezes. Ah, cara, acho que não vou conseguir, porque né, já passou 4 meses, 5 meses, os caras não aprovam. Mas às vezes demora um pouco mesmo. E, pessoal, por hoje eu queria mostrar um pouco do mercado para vocês, um pouco da importância, né, do papel do designer nesse processo, tá? Um pouco mais de teoria de onde surgiu essa empresa, né, de como é que ela está crescendo, antes de realmente entrar para algo mais prático, né, antes da gente abrir o Webflow aqui e sair desenhando, feito louco aqui, qualquer coisa. E eu vou deixar isso para a próxima aula, na semana que vem. E aí a gente tem aí alguns minutos, eu estou com tempo livre, né, então depende mais de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia sobre alguma coisa, esse é o momento. Rafa, uma dúvida. Se alguém quiser já... Pode botar no chat, tá? Se não quiserem falar também, bota aqui que eu leio. Tranquilo. Se alguém tiver curiosidade de, sei lá, alugar o Webflow para já ter um preview para a semana que vem, só acessar o webflow.com ali e sair rodando, porque ele é via browser, né? Exato. Totalmente via browser, não precisa instalar nada, funciona em qualquer computador, né? Então cria uma conta ali, pode ser até com uma conta do Google, eu acho, e aí tu já vai entrar e ter uma ideia de como funciona, né? Aí tu pode acessar ali os templates, o que eles chamam de marketplace, né? A comunidade, o fórum, né? Ver tudo que eles... Tem um fórum bem forte ali dentro também, né? Tem uma lista de desejos, acho que é o nome, de coisas que eles vão lançar na sequência aí, né? Que o pessoal pede e tal. Então, tudo bem organizado ali dentro. Legal. Eu vou mandar depois essa apresentação para os participantes aí do curso, mas acho que bem interessante, assim, tem vários links, acho que super interessantes ali para a gente descobrir um pouco mais conteúdo, entender um pouco mais esse cenário também. Eu fiquei super curioso, assim, por várias coisas ali, e acho que isso vai ajudar também, assim, para
de certa forma, entendendo um pouco mais todo esse processo, né? Como é que funciona, porque eu acho que foi muito legal entender essa dinâmica de que não é o software por si só, né? Mas existe toda essa construção de comunidade, de cursos. Então, quanto mais a gente acabar divulgando isso, a gente fortalece essa comunidade, e clientes finais vão também estar conhecendo um pouco mais sobre o Flow, Exato. sobre essa capacidade visual de entrega, né? Isso é o que me chama a atenção muito nos projetos, assim, né? Que não só os projetos que tu executou, né? Mas também alguns exemplos que tu trouxeste na apresentação, em geral, o design visual, o cuidado com tipografia, com transições e animação é perfeito, assim, coisa que se a gente passa para o desenvolvedor, ele não chega naquele nível, não chega mesmo. Exato. E por isso até que eu queria trazer primeiro essa introdução e depois a gente entrar na prática, assim, porque a prática é muito fácil tu aprender. Tu pode ler no YouTube, maratonar vários vídeos e tu vai aprender de alguma maneira, né? Agora, como é que tu vende um projeto, né? Como é que tu te apresenta, como é que o mercado está precificando, né? Tudo isso, se a gente parar a pensar, o designer tem um papel tão importante hoje dentro das empresas, né? E tem muitas empresas procurando por esse tipo de profissional, por esse perfil, assim. Então, por isso que eu trouxe essa introdução para vocês, assim, antes de a gente falar da prática mesmo. Nicole. Nicole, eu tenho uma dúvida que a Silene e o Tobias vão ficar meio assim. Eu queria saber o quão complexo pode ser feito no Webflow, tipo, o tamanho de um projeto. Tamanho tu diz em relação ao número de páginas e tal? Número de páginas, essas coisas de ter cadastros. Uhum. Não tem um limite, tá? Em questão de tamanho, assim, tu pode criar, é óbvio, tem um limite de acessos, né? Nos planos lá, tem um limite de largura de banda, né? Então, daqui a pouco vai ter um pico ali e o site vai cair, mas isso acontece com qualquer servidor, né? Sim. De hospedagem. Mas tu pode criar... Eu estava trabalhando num projeto no mês passado que tinha umas 40 páginas, eu acho. Não, seria bem mais. Não, mas dá pra dar. A gente tá falando de, tipo, substituir um projeto gigante que foi feito em WordPress para Webflow, se isso seria possível. É possível. E as pessoas, tipo assim, pessoas que não são designers nem desenvolvedores, elas conseguem editar suas páginas, por exemplo, eu entrar na minha página, só na minha e mexer só na minha. Consegue. São páginas separadas, né? Como é que funciona, tá? O Webflow ele não permite que mais de uma pessoa edite ao mesmo tempo, tá? Então entra uma pessoa, faz a edição, sai, entra outra, faz a edição. Tudo com o mesmo login também, porque se tu adicionar mais logins, tu paga mais para ter mais logins. Mas aí, se for uma edição só de texto, só de imagem, não de estrutura, aí tu pode editar por fora do Webflow. Tu precisa entrar no Webflow para fazer isso. Tu tem o editor, que aí tu vai ter um login, uma senha para acessar esse editor, e dentro do editor tu vai alterar o texto. E aí tu altera o texto só clicando no texto. Sim, tu pode criar um template, entregar para essa pessoa que não tem tanto conhecimento e ela editar. Exato. Teve um projeto agora que eu fiz também que o cliente não queria ter o CMS para cadastrar as coisas, né? Então eu criei um template para ele de página e ele só vai duplicando aquela página e vai editando conforme ele quer. Então é uma maneira mais fácil também. Tu já sabe no que ela tá pensando, né, Tobias? Não, o Webflow, assim, ele é uma ferramenta ele é uma ferramenta que ele funciona muito bem, por exemplo, um portal, né? Acontecendo talvez um portal da FPL, por exemplo, né? Ele funciona muito bem quando a gente tem páginas informacionais, porque ele é uma ferramenta para front-end perfeito, assim. A limitação dele é, caso assim, se a gente tiver uma seção lá que tem algo que depende de, por exemplo, a universidade integra com coisas do Cobalt, vamos dizer assim, né, com a base de dados. Dá para fazer, só que aí tem que acoplar esse desenvolvedor só para fazer o miolo ali, né? Mas por isso eu achei uma ideia muito legal, parece ser bem melhor do que o WordPress. Não, com certeza, só tem custo, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Não, mas o WordPress vocês pagam também, eu acho, né? Não, cara, eles usam uma versão lá para a universidade, não sei qual que não paga nada. Ah, não paga, Tobias? Eu achei que pagasse. Não paga.
Por Mas, isso. cara, daqui a pouco o Webflow também consegue Dinheiro. algo aí. Exatamente. Pedindo por Coisas, vocês, assim, dá pra exatamente. conseguir, entendeu? Porque se rodar o front, né, são opções. Tá, mas desculpa, eu vou até para ali, acho que a Laura tá na fila. Eu queria saber na questão de acessibilidade, assim, se tem essas opções, como é que tu trabalha com isso. Porque, assim, geralmente a plataforma é mais... não tem muita opção quanto a isso. Então, eu queria saber como é que funciona até pra gente ativar essa parte e com as tecnologias que ele consegue interagir. Uhum. Tem, inclusive se você buscar ali depois no Google Webflow, acessibilidade, tem uma página só sobre isso. Tu consegue colocar toda a descrição de todas as imagens, tu consegue colocar a descrição de links para os leitores de tela, né? Tem uma nova funcionalidade que eles lançaram agora, que eu não vou lembrar, tá? Mas inclusive assim, no Webflow tu consegue mostrar como é que fica a visualização para diferente... Como é que a gente chama quando a pessoa tem me ajude aí que agora eu esqueci. Que vê as cores diferentes. Alguma né? condição, sei lá, para atopia, daltonismo. Exato. Né? Daltonismo. Daltonismo. Fugiu a palavra. Tu consegue simular como é que fica o site ali para essa pessoa. E quando tu escolhe uma cor também ali, vamos dizer que tu está escolhendo a cor do texto branca, né? E o teu fundo tem uma outra cor. O Webflow automaticamente já te diz se aquela cor passa no contraste, no teste de contraste ou não, né? Para te induzir a colocar no máximo contraste ali para facilitar a acessibilidade. Então ele tem todas essas funções já pré-programadas, umas boas práticas de acessibilidade já contempladas. Exato. Muito legal Inclusive, isso. no cantinho assim do painel do Webflow, depois quando a gente entrar dentro da ferramenta, fica ali um quadradinho vermelho se não está tudo bem setado, né? E ele te diz o que não está setado, o que faltou ainda. Às vezes é uma descrição de uma imagem que tem que colocar e tal. Aí quando tu faz toda aquela... tu seta tudo que tu precisa, ele aparece um check ali que está tudo correto, né? Em questão só de acessibilidade. Respondido, Laura? Acho que sim. Sim, muito obrigada. Salve. Eu quer falar. Claro, quero perguntar. Salve, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação. Eu já tinha conhecido o Webflow um tempo atrás, só que ele estava no começo assim do mercado, então estava meio assim de estudar e agora me senti bem motivado. E a pergunta que tu pode fazer é bem simples assim. Que tipo de trampo geralmente tu pega para fazer no Webflow? Tipo assim, tu geralmente pega um site institucional, geralmente pega uma landing page, ou tu se arrisca a pegar, sei lá, um e-commerce, um projeto mais grande. E geralmente o que tu entrega para o cliente, sabe? O que tu recomenda, tu fica às vezes monitorando o projeto, ver se tu entrega alguma coisa. Tipo, como é que tu lida com a parte de entrega? Eu só faço site institucional e landing page às vezes, depende da empresa, tá? Não faço e-commerce porque o Webflow tem uma limitação para e-commerce, que é com os meios de pagamento. Ele não conecta com todos os meios de pagamento que a gente tem no Brasil aqui. Ele conecta só com o Stripe, na verdade. É a única... Né? E aí eu acho que o Webflow não foi feito para e-commerce. Aí a gente tem Shopify, tem outras plataformas que são no-code, que é melhor para e-commerce, sabe? Então eu trabalho mais com site institucional e landing pages, né? A questão ali que tu falou do acompanhamento, como é que geralmente eu trabalho? O cliente ele cria uma conta dele no Webflow, né? Ele vai pagar a mensalidade lá da hospedagem e tudo. E dentro do Webflow tem uma seção que é convidar freelancers ou enviar convite para freelancers ou convidados, uma coisa assim, que tu dá permissão para uma pessoa editar o projeto. Então, o cliente me dá permissão, eu crio todo o projeto, edito tudo e tal, entreguei o projeto, deu o ponto final ali naquela relação. Eu não vendo manutenção, nem nenhum tipo de acompanhamento, né? Geralmente os meus projetos são tudo mais por indicação, assim, então sai o cliente ali feliz e vai indicar para mim, né? Ele vai me indicar meu trabalho para uma outra pessoa. E o acompanhamento, assim, não são todas as empresas que precisam, sabe? São poucas empresas que realmente precisam de um profissional dedicado ali para mudar o nosso site a toda semana, né? Então,
tem empresas que vendem assim horas de trabalho, tipo 30 horas por mês, 20 horas por mês para fazer algumas edições. Tem empresas que tá bem alta, inclusive no mercado agora, tá? Que vendem assinaturas de design Webflow. Então, o cliente paga mensal um valor fixo e ele tem direito a tantos pedidos, digamos assim, de ajustes, de criação, de várias coisas. E aí não tem um limite de horas, geralmente é ilimitado, assim. Né? É um pouco confuso, mas está funcionando bem, o mercado está aceitando bem. Mas eu trabalho assim, tá? Não dou manutenção, por enquanto, porque eu não vejo muito sentido, assim. Só com criação, e é mais site institucional. E aí, cara, é muito tu encontrar o teu nicho, o teu público, né? Para quem tu vai trabalhar? Eu gosto de trabalhar para startups que receberam investimento, né? Daqui a pouco um early stage ali, que é o primeiro investimento, ou uma série A, né? Então a gente tem que estudar um pouco também quem é que está usando, né? Quem é que está... ou qual é o potencial cliente que pode usar o Webflow. Agora está tendo a Sophie Summit, né? Que alguém está lá também, eu acho que é o Fabrício, né? E não lembro agora. E, cara, eu entrei no site ali e eu vi todas as startups que iam apresentar a pitch no evento. E eu vou mandar um e-mail para eles, entendeu? Apresentando o meu serviço, sabe? Porque eu sei que eles têm potencial de criar um site no Webflow. Eu fico pensando assim nas pessoas que vão chegar até mim caso eu queira oferecer esse tipo de serviço. Então, podem ser pessoas que não têm muito contato com a tecnologia. Digamos que eu recomende para ela toda a parte de fazer o domínio. Eu entrego o site de anuário, então peço o domínio, faço o upload dele no ar, ou tipo, a pessoa meio que se vira. Como é que tu... Não, eu configuro tudo. Se o domínio tá num HostGator, aí tô falando de empresa, né? HostGator, KingHost e tal, eu aponto o domínio para a pessoa, para o cliente, para o projeto dela. Se o domínio está no GoDaddy, aí é mais fácil, aí, porque é só tu clicar no botão e já faz a sincronização automática, né? O Webflow e o GoDaddy se comunicam já. Então eu entrego o site publicado, né? E agora eu estou com um projeto aqui que é de uma empresa grande aqui rolando e a gente está fazendo tudo no Webflow e só falta conectar o domínio, né? Então vai chegar esse momento que eu vou entrar ali e vou fazer o apontamento do domínio para o cliente ali e o site vai estar rodando. Acho que é legal, só aproveitando nessa dúvida do Wendel aí, acho que talvez semana que vem, ou quem quiser entrar depois, tem uns planos ali no de assinatura do Webflow, né? Tem que pagar para usar. E no caso, assim, pensando no cenário de sites menores e tal, esse plano pequeno dá. Só que igual ele... Quantos dólares tá, Rafael, sabe? Dá uns R$100, dá uns 80 pila. Está $19, eu acho. 19, então dá 100 e alguma coisa por mês. Então o que acontece, né? Um cliente, ele vai ter um custo fixo ali, porque ele vai pagar esse servidor do Webflow de 120 pila por mês. Diferente que às vezes, por exemplo, um site do mesmo tamanho, né? Usando qualquer outra coisa, ou feito totalmente, sei lá, HTML, PHP, etc., aí tu paga 20 pila de servidor, né? Então... Um detalhe, né, pessoal, vocês podem usar, tem os planos pagos ali, vocês podem criar um site, usar o Webflow de forma gratuita. E copiar. E aí tu hospeda ele no domínio .webflow.io, que é o domínio do Webflow. Então teu site fica, sei lá, tobias.webflow.io, né? E tu pode usar a ferramenta de forma gratuita. Não, mas tem também acho que o Fabrício aqui comentou, dá também aquela gambiarra de tu montar todo ele no Webflow e aí tu tipo, copiar ele e botar em outra... Ah, sim, tem, mas eu não faço bem não, cara. Sim. aí deixa quieto. Respondido, Wendel. Obrigado. Gente, mais dúvidas ou fechamos por aqui? Eu vou igual assim, no e-mail, tá? Que eu mandei para vocês, tem o contato do Rafael também por e-mail, se tiver alguma dúvida, acho que dá para escrever a Nicole. Eu nem botei aqui, né, cara? Faltou me vender ali no final da apresentação, botar meu Instagram e tal, mas eu boto depois na última aula. Tá, tranquilo. Não, eu só ia falar da dúvida que eu coloquei ali no chat, se dá para incluir plugins, tipo VLibras. O VLibras, eu não conheço, eu acho, não sei. É aquele que tem duas mãozinhas no canto do site, assim? É, o bonequinho. Geralmente dá porque ele é um código que tu embeda no site. Qualquer um que seja um código que embeda no site dá para usar. E aí tu vai copiar o código e vai colar no Webflow e ele vai funcionar. Né? Então,
qualquer outro tipo de chat, até de atendimento, que é só embedar um código, tu só embeda e ele funciona, né? Tem uma pergunta ali, o Fabrício perguntou se dá pra botar checkout, integrar um checkout. Cara, não dá, mas dá para fazer. Eu vou fazer isso para um cliente agora. Ele vai criar um link único do Shopify, eu acho que é. E aí eu vou criar o produto para ele e vai ter um botão ali, comprar. E vai cair no carrinho do Shopify, entendeu? Porque já vai direcionar direto para aquele link da compra, sabe? Então dá para fazer assim. Não dá para fazer e-commerce, que aí é mais complexo, tem integração com cartão, né, com bandeiras e tal. Mas dá para te jogar para uma outra plataforma que seja de e-commerce, tipo um PagSeguro, né? E envia direto para o link de pagamento, que já tem o preço estipulado, tudo ali. Exato, faço a landing page do produto e envio para a página de pagamento. Wendel, tem mais uma dúvida aí? Tenho mais uma dúvida técnica. Acho que pode ser uma pergunta boba, não sei, mas como tu vai criar, digamos, fez todo o design no Figma, protótipo tudo bonitinho, não tem nenhum plugin nem nada que conecte direto para o Webflow que facilite o trabalho. Tipo, tu vai entrar no Webflow, tu vai fazer tudo do zero, aquilo que desenhou. Não tem nada que facilite a transição. Cara, tem o Figma to Webflow, que é um plugin que foi criado pelo Webflow, inclusive. Que aí tu baixa ali no Figma e tu copia toda a estrutura do site pro Webflow. Eles lançaram uma atualização na semana passada e aí eu não testei ainda, porque a primeira versão que eles lançaram, vocês usam Figma, eu acho, né? Mas tu tinha que deixar tudo no auto layout. Tudo era auto layout, não podia deixar nada fora de auto layout. E ele também não importava nenhuma imagem, nada, era só a estrutura mesmo, né? E agora nessa atualização acho que ele já importa tudo. Importa imagem, não precisa deixar mais em auto layout, acho que ele reconhece melhor as coisas. Eu não testei ainda, mas eu vou ver se eu testo antes da nossa próxima aula para trazer aqui para ver como é, que eu não sei direito ainda como é que é essa nova versão. Mas aí o processo fica bem mais fácil, né? Nossa senhora, facilita muito, né? Agiliza também. Eu queria trazer aqui uma outra ferramenta, o Tobias não deixou, o Tobias é culpado disso aí, mas acho que não ia dar tempo, na verdade, que se chama Framer. O meu site foi feito no Framer, tá? Se vocês entrarem lá. E o Framer é um Figma totalmente visual que tu pode publicar o projeto. Basicamente é isso. É diferente do Webflow, porque o Webflow tu tem uma interface, mas uma interface um pouco mais técnica até, né? E o Framer não, o Framer tu só arrasta os elementos onde tu quer botar e ele